Fala pessoal, Squadcast versão 2025. Estamos aqui nos preparativos para a tão temida prova de redação da UERJ, que na verdade não devia ser tão temida assim, e a gente está aqui hoje justamente para torná-la um pouco mais confortável, não é isso, Zelic? Exatamente, para trazer leveza, para discutir o livro com vocês, as escolhas do livro, possíveis abordagens, tudo levando o que vocês já aprenderam até agora. Vocês estão preparados e a gente vai mostrar como. É isso, já que o Zelic comentou sobre essa preparação, acho que é bom a gente começar por estabelecer as diferenças entre a banca da UERJ e a banca do Enem, que, a meu ver, em torno disso há muito mais mito envolvido do que qualquer coisa. Eu trabalho com redação há muito tempo, Zelic também, a gente vem acompanhando nos últimos anos um reforço por parte de professores, por parte de cursos também, que fazem questão de dizer ali para o aluno que a redação da UERJ é completamente diferente da redação do Enem. Eu não sei se isso é uma estratégia de marketing, porque talvez isso cause no público uma sensação de que então precisa aprender muito depois do Enem, e isso seria talvez uma forma de angariar mais matrículas, ou se realmente é um desconhecimento honesto. Mas quando a gente observa a estrutura da dissertação, a gente percebe que dissertação, e sendo dissertação, era de se imaginar que a estrutura fosse muito semelhante. Como é que você vê isso, Zelic? A grande diferença entre a UERJ e o Enem é a relação com os colectivos, a relação com uma coesão mais fluida, mas que mesmo assim não é algo marcado nos critérios, porque marcado nos critérios a grande diferença é a relação com o repertório sociocultural e a falta de necessidade de uma proposta. Fora esses dois pontos, o cenário de correção é muito parecido com o proposto pelo Enem. Pois é, e essa ideia que o aluno tem de que ele não sabe nada e que, portanto, precisa aprender tudo do zero, é justamente um impeditivo para que ele consiga obter uma boa nota, porque ele pensa, bom, eu tenho 2 semanas entre o Enem e a UERJ, né? Neste ano a gente tem apenas 2 semanas, ele imagina, bom, como é que eu vou conseguir me preparar do zero para fazer uma redação? Deixa pra lá, não vai dar certo. Na verdade, a gente consegue aproveitar muita coisa. Quando a gente olha para a macroestrutura, a gente percebe uma repetição dos movimentos, introdução, desenvolvimento e conclusão, e quando a gente observa a microestrutura do parágrafo, o movimento se repete, quer dizer, a gente tem uma introdução, nessa introdução a gente tem uma contextualização, é preciso apresentar o tema, é preciso fazer uma tese, quando chega o desenvolvimento a gente tem um tópico frasal, é preciso fundamentar esse tópico frasal. Agora, é verdade, na conclusão existem algumas diferenças e você que é aluno nosso aqui do Squad vai poder estar em sala de aula, refletir sobre isso com mais profundidade, até porque a gente não conseguiria transmitir aqui as estratégias de conclusão. A gente precisa de um quadro, a gente precisa de slide, de exemplos. Mas quanto ao esqueleto propriamente dito, você acabou de verificar que a gente tem, vai lá, 90%, 95% de semelhança. Então acho que o primeiro ponto do qual a gente tem que partir é esse, para que você não fique imaginando que a gente vai fazer aqui uma reinvenção da pólvora, né? Transmitir um novo conhecimento completamente inédito em relação ao que a gente já viu antes. Não é o caso, a gente vai partir de premissas, de conceitos e de funções muito semelhantes e já exaustivamente avaliadas ao longo de 2025. Agora, com relação à escolha, antes da gravação a gente estava aqui já fofocando um pouco sobre isso. Você gostou pelo que você tinha falado um pouquinho antes? Você ficou feliz, ficou infeliz? Como é que foi isso? Eu fiquei muito feliz com a escolha de Hamlet. Para quem não sabe, a revista do vestibular da UERJ sempre lança uma votação antes da escolha dos livros de toda a prova de linguagens, português e redação, e eu tinha votado por Hamlet. Achei que seria um texto mais difícil de abordar profundamente, mas que estava fazendo falta nos últimos anos da UERJ. Difícil no sentido de sair do óbvio, porque Hamlet já paira sobre o senso comum cultural de uma forma muito unânime. A gente tem aí Rei Leão sendo uma adaptação de Hamlet, então talvez passar dessa barreira inicial de, nossa, não, já conheço a história, não vou precisar ler o livro, eu já sei sobre o que se trata, fosse realmente um primeiro passo mais desafiador, de reconhecer, não, vou me aprofundar nessa história de uma outra maneira, vou ler com novos olhos. Mas, durante o ano inteiro, principalmente depois de sair o resultado do livro, os temas no Squad foram trabalhados
para preparar a gente para abordar esse livro que traz tantas possibilidades de discussão. Quais possibilidades você enxerga? Nossa, a gente tem uma obra super vasta aqui, a gente fez uma seleção mínima mesmo, porque a gente podia passar semanas aqui conversando. Uma obra que vai esbarrar em inúmeros aspectos filosóficos diferentes. A gente sabe que falou em filosofia, isso pode deixar o aluno tanto quanto desconfortável, talvez pelo seu abstracionismo, talvez pelo grau de profundidade dessas discussões, mas eu concordo com você com relação a essa escolha. Acho que a UERJ, apesar de adorar as propostas, fui aluno da UERJ também, então não é uma crítica pessoal à universidade de modo algum, mas acho que a UERJ veio se repetindo em alguns anos ali, seja porque tem escolhido as distopias, seja porque esbarrou em temáticas com uma similaridade. Às vezes o aluno falou, olha, já apareceu um tema igual a esse. Eu falei, não, olha, igual não, mas a gente tem temáticas muito parecidas. Quando ela traz Hamlet, que é um texto teatral, com uma linguagem que vai ser um desafio para muitos alunos, né? Num clássico, um classiquicíssimo. Então, acho que isso faz com que a gente tenha diferenças significativas. Agora, é claro também que a escolha de Hamlet vai assustar pelo seu nível de dificuldade. A gente tem algumas versões de Hamlet disponíveis na internet, a gente tem as versões impressas, e a gente sabe também que o nosso aluno tende a desistir quando se depara com a leitura, aquele sujeito que, no geral, não costuma ler, aí ele vai ler essa peça de teatro e aí vai encontrar uma infinidade de passagens difíceis, talvez numa linguagem pouco comum. Aliás, talvez não, né, gente? A gente está falando de uma obra que não foi produzida no século XXI, então esse cara vai ter essa primeira barreira, mas já para te deixar confortável, quando você não entender um pedaço, continua sem entender. Certo? Sabe quando você está aprendendo uma língua inglesa, que você não precisa definitivamente saber cada palavra para então conseguir extrair dali uma interpretação? Porque a gente fica um pouco angustiado com isso, né? A cada nova palavra com a qual você se depara, você para, vai no Google, pesquisa, volta. Aí você lê mais um pouquinho, para, vai no Google, pesquisa, volta. Aí a professora de inglês vai dizer, não faz isso. Primeiro, porque você nunca vai acabar de ler. E segundo, porque uma leitura instrumental, muitas vezes, requer apenas que você consiga ir concatenando as palavras e as construções e dali extrair o sentido. Porque vai lá, gente, sinceramente, não é como se eu e Zelic conseguíssemos entender cada nova palavra que aparecesse nesse momento. É muito possível, aliás, aconteceu comigo muitas vezes, meu Deus, o que é isso aqui, hein? Que palavra é essa? Imagina, eu tenho 35 anos, não é comum que eu lide com algumas palavras que foram do século XVI, XVII, XVIII e aí por diante. E aí nada. E aí que você marca se achar conveniente e segue, porque eventualmente o entendimento global daquela passagem não depende daquele micro sentido naquele ponto. Então, vai lendo, se não está entendendo os pedaços, vai marcando, leva para a sala de aula, vai perguntar a mim, vai perguntar a Zelic, vai perguntar ao professor que estiver com você ali no momento, porque você não é obrigado a entender cada preposição e cada combinação sintática como se disso dependesse do sucesso da sua prova. Até porque, historicamente, a UERJ não seleciona, né, a fala da página 12 como tema. No geral, né, a gente tem ali a escolha da temática que funciona como a estrutura, o pilar central. Então, é claro que você também não pode ser leviano em relação a isso, pegar um resumão lá da internet, né, ignorar os detalhes, mas também não é como se a cor do cabelo do personagem da página 67 fosse relevante para toda a temática envolvida, né? Exatamente. E além disso, como em outras obras que o vestibular da UERJ já trouxe, assistir às adaptações é valioso também. Se você escolher uma adaptação bem feita, bem criticada, Hamlet foi feito para ser assistido. Uma peça de teatro tem outro rosto quando apresentada no tablado. E isso é bem-vindo para sua preparação, sim. Então, travou em uma parte, não está conseguindo enxergar bem uma cena, você comparar o texto escrito com o visual da peça, a interpretação da peça, tem seu valor para sua preparação, sim. É isso, vamos começar então a mergulhar nas profundezas de Hamlet, e é um mergulho profundo de fato, né? A gente tem inúmeras pautas, selecionamos algumas aqui que consideramos importantes para vocês. Agora, é claro, gente, a gente não consegue extrair daqui o tema, seria ótimo que a gente conseguisse bater o martelo e dizer para vocês com segurança qual é a temática sobre a qual a UERJ vai tratar, mas a gente tem certeza e a gente conta com a sua habilidade em fazer associações.
Por exemplo, a gente tem ali uma pauta muito forte, que é a necessidade que Hamlet tem de fazer a vingança acontecer. Ele descobre que seu pai foi vítima de um assassinato, né? Ele foi assassinado pelo seu tio, que passou a assumir a posição de rei da Dinamarca. Ele recebe a visita ali do espectro do pai dele, né? Que transmite essa notícia. E dali, então, esse é o ponto-chave que dá início, de fato, a todas as dores e a todas as reflexões filosóficas pelas quais Hamlet passa. E aí ele tem um desafio, que é fazer justiça, se é que é justiça aquilo que ele deve fazer. E aí a gente já comentou sobre isso em outros momentos, mas a gente já trabalhou sobre a questão da justiça, né? Lá em O Seminarista, ela perguntava até que ponto é justificável cometer um crime para vingar um outro crime. E aí os alunos têm me perguntado, mas tá lá, o Ed já trabalhou com uma coisa semelhante a isso, não me parece que seja uma discussão válida se ter, justamente porque ela já bateu num ponto. Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode desconsiderar, né? Porque por mais que eventualmente a temática não seja essa, eu não acredito que seja também, não é como se os limites entre vingança e justiça não fossem relevantes a serem refletidos, porque senão não haveria nem a peça, né? Esse é o grande mote, a descoberta dessa traição e o desejo que Hamlet alimenta ao longo da peça em direção a fazer o que é preciso ser feito. A gente nota que esse desejo de vingança, e eu vou trabalhar com a palavra vingança aqui, mas você pode substituir por justiça, e essa substituição já é provocativa, vai fazer com que Hamlet se torne um cara também muito sarcástico, muito magoado e muito impregnado de um veneno, não é? Porque não é como se esse desejo de matar o tio fizesse com que ele se sentisse bem, muito pelo contrário, você vê um personagem ali que vai ficando pesado, né? Não à toa, essa é uma obra densa, pesada, não é uma obra que você termina com um sorriso no rosto, e também não é uma obra que você vai fazendo com um sorriso no rosto. Você vê ali um príncipe da Dinamarca dolorido, que começa a minar a minar ódio, né? A minar esse desejo de vingança, e vai ficando cada vez mais curvado emocionalmente falando, ele vai ficando cada vez mais fechado, tomado por aquele desejo. Dali a gente pode começar a refletir em que medida essa necessidade de matar o tio não vem também como um fardo, né? Um peso que resulta, lá vem spoiler, se não fez a leitura agora é a hora de pausar, que resulta na grande tragédia, porque é uma tragédia em absoluto, obviamente, como era de se imaginar, e que resulta também na própria morte de Hamlet. Ele consegue fazer o que ele desejava, é verdade, ele mata ali o tio, mas não é como se tivesse uma vida feliz dali em diante, né? Como se pudesse virar a página e então gozar de tudo o que essa vingança poderia ter lhe oferecido. Não. O resultado é uma tragédia desmedida, em que sobra para todo mundo, nos levando a refletir sobre: será que se Hamlet tivesse decidido outra coisa ou tivesse adotado uma outra postura, o final da obra teria sido menos trágico? Não sei. Como é que você vê isso? O que eu vejo nessa vingança e justiça de Hamlet é exatamente que, por vezes, durante a obra, ele tenta outros caminhos de se vingar. A própria construção da peça, que denuncia o Cláudio na frente de todos, mostra que o senso de justiça de Hamlet vai para além do privado. A vida íntima dele é destruída pela necessidade dessa vingança, mas em diversos momentos ele leva essa necessidade para o povo. Quando a gente tem a peça de teatro espelhando essa relação de traição que o Hamlet e que o falecido rei sentem quanto ao rei Cláudio, quanto ao tio, a gente tem uma outra perspectiva de vingança que a gente não teve no tema anterior da UERJ, que é essa perspectiva da vingança pública, da humilhação pública, da necessidade de demonstrar, para além da vida pessoal, os efeitos que um assassinato teve na vida de um reino inteiro, porque tem essa faceta da peça de que não mais esse assunto que é tão pessoal quanto a morte entre irmãos, o assassinato entre irmãos, não mais afeta apenas o núcleo familiar, afeta extremamente a vida política e social daquele reino, porque
querendo ou não, esses reis têm uma responsabilidade sobre os seus governados, que o Cláudio demonstra não se importar nessa sede de poder constante dele. E isso o Hamlet inicialmente critica, inicialmente há esse questionamento de o reino da Dinamarca está apodrecido e os personagens percebem como que esse embate entre irmãos afetou toda a população, mas ao decorrer da obra, o Hamlet parece se igualar mais ao Cláudio. A gente pode até fazer essa pequena comparação perigosa para o próprio personagem, uma comparação que o Hamlet ficaria triste de escutar, mas porque ele causa a ruína do reino por objetivos pessoais, egoístas. Então, o quão diferente realmente ele é do tio ao colocar as necessidades pessoais de vingança dele sobre o bem-estar do reino. Então, tá aí um outro aspecto da vingança que a UERJ não abarcou anteriormente, que aparece especificamente nessa obra. E que herói é esse, né, que está praticamente refletido só sobre si, né, sobre suas demandas, sobre o fato dele ter se envolvido com a mãe tão recentemente, né, o pai teria morrido há tão pouco tempo. É um sujeito bem voltado para os seus anseios, para as suas demandas e para as suas vontades. Em se tratando de um sujeito que tem um papel público muito forte, talvez não fosse o caso de que que ele também levasse em conta o bem-estar e a vida coletiva. Essa é uma dimensão bem interessante que você está me fazendo pensar agora, que eu não tinha considerado ainda. Agora, você comenta na sua fala sobre a tal peça ali de teatro que, bom, pelo menos para mim, é um dos momentos mais interessantes da obra, por mostrar a genialidade de Shakespeare, né, de fazer esse texto dentro do texto, esse metatexto acontecendo ali, mas também porque a gente tem um Hamlet muito sarcástico, muito irônico, que começa a esgarçar aquele humor de uma forma tão provocativa, né, porque de alguma forma parece que ele está se divertindo com a ideia de que o tio vai ser colocado em maus lençóis ao observar aquele espetáculo teatral. E eu acho essa estratégia muito refinada, a ideia de brincar com os sentimentos do tio a partir de uma encenação. Não à toa ele altera também um pouco o texto de teatro. Não tem esse momento em que ele fala: olha, eu fiz uma alteração aqui que eu quero que vocês, por favor, coloquem na peça, como uma maneira de vulnerabilizar, né? Como uma estratégia de vulnerabilização. Então muita gente tem comentado sobre o quanto isso poderia aparecer na temática, né? A arte sendo usada como uma ferramenta de revelar aparências escondidas ou ainda de puxar segredos que estão protegidos por alguma razão. Não acho que seja essa a temática, tá? Apesar de poder me comprometer aqui dizendo que eu não acho, porque quando a gente diz não acho, o aluno já diz que a gente está dizendo que não será. Mas acho interessante, né? A gente chegou a trabalhar ao longo do ano, conversei também com as turmas do Squad sobre esse eixo, assim, de refletir sobre as aparências, né? O mundo das aparências, em que medida o teatro não é usado como uma forma de, por meio de uma farsa, porque aquilo ali está sendo algo, um teatro, e portanto uma farsa em alguma medida, não está servindo para tocar em pontos da realidade, né? Como é que você vê esse momento da peça de teatro? Eu vi que quando eu falei que eu gostava muito desse momento, você reagiu positivamente também, né? Não, eu adoro isso é uma tática narrativa que não aparece apenas em Shakespeare, que ao Shakespeare consagrar em Hamlet foi utilizado posteriormente em diversas obras, e isso é rico na história da literatura. Então eu gostaria que algum ponto da peça fosse crucial para o desenvolvimento do tema, porque é uma humilhação pública do rei, então é uma outra forma de demonstrar a vingança de Hamlet. Além disso, é um tópico tão rico que aparece desde Shakespeare lá no Renascimento até o realismo em Portugal. Essa de Queiroz em O Primo Basílio utiliza exatamente a mesma estrutura. Por quê? Porque você pode concluir, fazer spoilers do fim da sua obra dentro
da obra. Porque quando a peça demonstra tragédia, a peça demonstra nervosismo, quando o Cláudio reage à peça do modo que o Hamlet queria, a gente tem um pequeno foreshadowing de como o livro, a peça em si, de Hamlet, a narrativa e não a metanarrativa, vai terminar. Então, a gente tem como tirar desse pequeno momento as conclusões do próprio Shakespeare sobre como é criar uma peça, como é escrever, como é lidar com um assunto tão pesado, como que esse assunto afeta quem produziu, porque o Hamlet meio que faz o papel do Shakespeare dentro da obra. Ele vira a versão, a interpretação dentro da obra de quem seria o Shakespeare, esse escritor da peça que está carregando tanta emoção para a peça. Então, o quanto a emoção do autor, o envolvimento do autor com um certo tema, não pode atrapalhar num sentido neutro, não é nem positivo nem negativo, mas atrapalhar um andamento de uma obra. Então eu acho muito rico esse viés de o Hamlet ser um espelho do esforço, do peso, da dor de criar uma obra teatral. É isso. E você comentou agora há pouco também sobre a podridão. Eu marco esse pedaço e eu acho que quase todo mundo, quando vai lendo, marca esse pedaço. A gente estava comentando antes da gravação que a gente tinha o hábito de fazer marcações ali, por considerar isso importante. E você comentou em algum momento, eu cheguei até a pensar onde é que está marcado, mas é isso. Veja que contradição. Você marca para poder encontrar e depois você não encontra porque tem um monte de coisa marcada. É o momento em que se fala sobre o fato de que o reino da Dinamarca iria podre, né? Algo de podre no reino da Dinamarca. Isso é dito logo no comecinho, quando o espectro aparece lá pro Hamlet. Isso é dito, inclusive, eu acho que por um dos guardas, né? Que ajudam o Hamlet, que levam o espectro até o Hamlet, ou ao contrário. Eu sinto, quando eu leio essa obra, enquanto você falava, um outro tópico interessante a respeito da degradação moral e ética dos personagens como um todo e de uma sociedade pela qual Hamlet parece não nutrir nenhum tipo de carinho, afeto, interesse, admiração, identificação, né? A gente vê uma obra muito de ruína. Não sei se você tem essa sensação, né? Quando a gente vai lendo, é natural que a gente construa imagens mentais, né? De como se daria a cena, onde se daria. E a gente vê que quando lê alguns livros, a gente pensa num cenário mais luminoso, em vários sentidos, luminoso de claro mesmo, mas das pessoas estarem sorrindo, dos personagens estarem num tom alegre. Quando a gente lê Hamlet, a gente vê ali uma sociedade que está em flagelo, né? Que ela está decaindo, em que não se pode confiar em ninguém. Até os próprios amigos de Hamlet, que supostamente seriam amigos de longa data, também estão ali fazendo um jogo meio duplo, né? Porque eles são convencidos pela rainha e pelo rei de se aproximar de Hamlet, e aí se aproximam como quem não quer nada, aí depois acabam entregando que estão se aproximando de Hamlet porque a rainha e o rei pediram, e nesse momento passam então a trair o rei e a rainha, meio numa lógica Game of Thrones, né? Assim, você vai se aproximando ali naquele jogo político. Você tem Hamlet que não confia mais no tio, você tem um tio que matou o irmão, ao mesmo tempo é um tio que tem consciência do horror que cometeu. Tem um momento do livro em que o tio assume esse papel, não vou dizer de vilão, porque eu acho que simplifica muito as coisas, mas um tio que tem consciência de que assumiu o trono a partir dessa podridão, que não foi uma ascensão feita dos moldes perfeitos e recomendados, né? A gente tem ali uma mulher que tem uma relação com Hamlet, mas que também não dá muito certo, né? Porque Hamlet passa a tratá-la mal e ao final também vai beirar a loucura, e vou usar a palavra loucura por se tratar de uma obra em que essa palavra ainda é utilizada. Então o que a gente vê é uma sociedade em frangalhos, por assim dizer, né? Quando a gente pensa nessa podridão, é uma podridão em vários sentidos diferentes. Uma podridão da traição, da inveja, da busca pelo poder, do desfazimento dessas relações. Os vínculos parecem não ser tão sólidos assim, fazendo uma conexão lá com Bauman, que o pessoal tanto coloca na redação do Enem. Então acho que esse pano de fundo de uma sociedade que parece estar corrompida, distorcida, motivada pela sede do poder e motivada pela sede da vingança, é um pano de fundo onde eu vou colocando tudo que eu penso a respeito de Hamlet, sabe? É um pano de fundo
pessimista. Aliás, o Hamlet é o próprio pessimismo, né? Ele parece ver o mundo com a lente das coisas que não darão certo, né? Não parece encontrar nenhum motivo de apreciação nas pessoas, não parece encontrar nenhum motivo de se alegrar, porque tudo que está ao redor não parece fazer muito sentido. E, de novo, tudo se dá, grande parte se dá no momento em que ele recebe a informação de que o tio matou o pai. Parece que nesse momento ele se torna descrente não só em relação ao tio, mas descrente em relação à natureza humana, né? No sentido de dizer, bom, se meu tio é capaz de fazer algo dessa magnitude tão perversa, o que esperar do homem, de modo geral, né? O ser humano é um sujeito fadado ao fracasso. E aí a gente mergulha nesse tobogã de dores, do qual Hamlet não só não sai, como termina por se embrenhar por completo, né? Não, com certeza. E ele se embrenha tão profundamente que ele trai as próprias crenças iniciais. Porque, inicialmente, quando ele se depara com a notícia dada pelo espectro do pai, ele cria essa descrença, mas se considera, mesmo que sem perceber, o homem capaz de mudar esse cenário. Sim. Porque essa sede de vingança vem também de uma consideração escondida de que ele seria melhor do que o tio, de que ele seria melhor do que essa sociedade. Então, ele até chega a fingir a loucura em um momento inicial, exatamente por tentar fazer o papel que os outros esperam dele, desse filho tomado pelo luto, que não consegue mais se concentrar, não consegue mais pensar, nem considerar as situações com clareza. Mas esse fingimento o leva a exatamente esse cenário, porque ele não apenas, como a gente mencionou, se iguala na tentativa de vingança às atitudes do tio, mas ele realmente se afunda nisso que o Shakespeare nomeia de loucura na obra, porque a relação que ele mantém com a Ofélia espelha muito da relação do Cláudio com a mãe dele. Essa mulher que é deixada em segundo plano, essa mulher que é levada a essa relação tóxica e arruinadora por dentro, pela loucura e pela ambição desse personagem masculino que está cego pela necessidade de poder. E a morte da Ofélia marca muito isso antes da morte desses outros personagens principais. Ela é quase uma nova profecia, né, que o Shakespeare sempre trabalha em suas obras, mais em Macbeth do que em Hamlet, com o poder da profecia, o poder do oráculo, e a Ofélia é esse poder de anunciar a ruína que vem. A gente não sabe exatamente como ocorreu a morte dela, mas é indubitável que a morte dela tem total envolvimento com a ruína que o Hamlet está aprofundando a partir do mau ato do seu tio. E ele então, no ser ou não ser, esse grande momento emblemático, além de fazer esse questionamento mais claro sobre o suicídio, faz um questionamento mais aprofundado sobre quem eu sou frente a isso daqui, frente a esse cenário que eu tanto critico. Eu vou ser o algoz do meu tio, ou eu serei a pessoa que espelha as ações do meu tio? Eu vou tomar... Vamos falar que a vingança deu certo, eu matei meu tio. Quando eu tomo o trono, eu não estou espelhando a ação dele, eu não estou também tomando o trono da Dinamarca a partir de um assassinato? Eu sou ou não sou um espelho do Cláudio? Eu sou o espectro do meu pai ou eu sou o espectro do meu tio? E aí isso aprofunda as sensações dele de insanidade, de desconforto com o ambiente e de desconforto com a concepção da humanidade em si. Eu acho que você chegou no auge do vídeo agora, nesse momento, né? Você que está nos ouvindo ou nos vendo, ou ambos, acho que é o momento de desacelerar se estiver ouvindo no 1.5, 2.0, porque como eu falei no começo do vídeo, a UERJ historicamente vem usando dos livros a coluna, né? O pilar que sustenta a coisa. Foi assim com Vidas Secas, foi assim com Seminarista, foi assim com Dom Casmurro, com The Handmaid's Tale. Quando você chega no Ser ou Não Ser, que é a frase mais emblemática, apesar de haver outras, né, inclusive do próprio Reino da Dinamarca, da podridão e tudo mais, mas esse aí ficou atemporal, né? Músicas surgiram a partir disso, músicas da indústria cultural, diga-se de passagem, filmes, seja de comédia, de drama, novela, nossa, quanta coisa se produziu tendo essa frase como matéria-prima mais
bem observável, ou mesmo ali, né, nas quinas dos roteiros. Eu acho que essa vai ser a grande parada, assim, sabe? Para o aluno refletir mesmo, um grande ponto filosófico no qual a gente tem que se basear. E é claro que a gente vai ter oportunidade de fazer mais profundamente isso em sala de aula, mas acho que esse monólogo, e tenho certeza que você que está lendo, que já leu, deve ter marcado também, porque é um monólogo muito importante nesse momento em que Hamlet começa a se provocar a respeito da natureza de si, e ao se provocar a respeito da natureza de si, está se provocando em relação à natureza de todos, né? Afinal de contas, quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? E em que medida nossas ações realmente demonstram uma superioridade moral em relação aos demais, né? E, nossa, gente, quantas possibilidades de abordagem da psicologia, na psicanálise, na teoria política. Caramba, isso aí vai nos abrir uma possibilidade enorme, porque, vai lá, talvez essa seja uma das mais profundas indagações a respeito da existência humana. Quem sou eu em relação àquilo que eu faço no mundo? E compreender-se diante da relação com o outro, sobretudo, né? Quando você fala sobre o fato de que Hamlet seria tão diferente assim do tio, será que ao assumir esse poder ele estaria de fato consertando esse mundo ou apenas reforçando um erro que a princípio se queria superar? No fim das contas, o que é a vida se não isso, né? E aí vou pecar por ser um pouco clichê agora nesse momento, mas no fim das contas, viver é também essa experiência de saber o que eu quero de mim, assim, para que eu tô vivo nessa coisa chamada planeta Terra? E será que eu sou uma pessoa boa a respeito das coisas que eu faço? E quando eu concluo que eu sou uma pessoa boa, eu concluo baseado em quem? A quem você está se comparando, né, para se julgar uma pessoa boa? Porque eu concordo contigo quando você diz que mesmo que indiretamente, e às vezes nem tão indiretamente assim, o Hamlet também se presume o cara que vai consertar em alguma medida esse desajuste que foi um sujeito que matou em função da sede de poder, né? Por mais que não me pareça haver exatamente uma verbalização tão clara de oh meu Deus, então eu preciso consertar isso tudo, pelo contrário, mas é um cara que, ao considerar matar o tio, está de certa forma dizendo que tem algum poder sobre isso, né? Por considerar uma injustiça. Você vê a avaliação que ele faz do fato da mãe, aliás, de a mãe ter se envolvido com o tio, né? Considera inclusive ela uma fraca. Tem um momento em que ele diz: fraqueza, teu nome é mulher. Como quem fala: olha como você é fraca, né? Meu pai morreu tão recentemente, rapidamente você já pôde estar na cama com uma outra pessoa. Mas também não é como se Hamlet fosse a pessoa mais racional do mundo. Aliás, pelo contrário, é um sujeito profundamente movido pela sua paixão. Aliás, isso também está lá na obra, né? Um momento em que se diz: quem é o homem que não é guiado pelas suas paixões, né? Pelo seu sentimento, não só pela questão racional envolvida. Hamlet ora pende para o raciocínio lógico, ora pende para a sua emoção, para a sua vontade de fazer justiça ou de experimentar tudo que está acontecendo de uma forma muito raivosa e nada racional. Então, de novo, eu acho que a gente vai poder aprofundar isso mais em sala de aula, mas eu consideraria e deixaria aqui como dica para os nossos alunos pegar esse ser ou não ser e se aprofundar nele tanto quanto for possível, né? Exatamente, ainda mais porque não existe talvez momento tão irracional e movido pelas paixões do Hamlet quanto no momento que marca essa queda brusca do final, né, do início da ruína completa, que é a morte do pai da Ofélia, que é demonstrando exatamente como que essa raiva excessiva espalha a vingança para além do que ele consideraria essa vingança ética. Exato. Porque tem, até certo ponto da obra, essa noção de que não, se eu vingar a morte do meu pai, eu vou estar fazendo o correto. Como o David mencionou, eu serei esse cavalheiro da ordem, eu
preciso, mesmo que ele não fale isso explicitamente, eu preciso pegar para mim essa responsabilidade de restituir a ordem no meu reino. Mas essa tentativa cega de restituição da ordem, movida por um desejo egoísta, leva ele ao ápice da irracionalidade, que é matar um inocente. E como que isso muda o final da trajetória de Hamlet até para ele mesmo. Ele não se enxerga mais ao final da própria trajetória. E vale comentar que a morte do personagem, né, que estaria ali escondido, né, para poder ouvir a conversa de Hamlet com a rainha, resulta nos efeitos emocionais da Ofélia, que tem a morte do pai como um grande desconcerto. Então a gente está recriando esse ciclo, porque esse sujeito que teria ficado perturbado com a morte do pai mata o pai da Ofélia, e isso por sua vez engatilha, vou usar essa palavra, tá? Embora eu tenha evitado ultimamente, engatilha a Ofélia, e que por sua vez fica desvairado, que resulta na sua morte. Então está se suprimindo, está se criando novos círculos viciosos, né, que vão gerar novas dores e novos problemas e mais angústia envolvida. Além do fato de que o personagem morre de bobeira, né? Vamos combinar que ele estava vivo até que ele não esteve mais. Ele foi ficar ali como um fofoqueiro do rei. Quando eu me dei conta, eu falei assim, ué, morreu, né? Eu não estava esperando, já tinha lido essa obra há muito tempo, não lembrava que tinha essa morte no meio do caminho, mas morre por estar ali apenas na circunstância de ouvir, né? De ficar ali como um X9, vou usar assim a palavra bem popular, né? Vai caguetar o Hamlet pro rei para poder saber o que está acontecendo ali. Então, de novo, a gente tem a alimentação de um círculo de dor, né? A Ofélia, coitada. Aliás, falando em Ofélia, quando você falava dela, uns meus alunos me disseram que outro dia a Taylor Swift lançou, inevitável falar sobre isso, né? Porque parece que ela lançou uma música que faz referência a Ofélia. É isso? Você ouviu a música? Não escutei a música, mas eu vi no Twitter que o álbum tem essa, eu acho que é uma das primeiras músicas do álbum, que é sobre o destino de Ofélia. E eu fiquei, nossa, Taylor Swift brasileira preocupada com a UERJ. E isso num timing perfeito, né? É natural que o aluno que esteja nos ouvindo, que seja um fã da Taylor Swift, que é quase todo mundo no Brasil, né, queira utilizar na redação. Não há problema nenhum, tá, gente? Aliás, não há problema nenhum utilizar outras obras e fazer possíveis relações. É claro que a gente está falando de contextos muito diferentes de produção, né? A Taylor Swift está aí dentro do mundo pop, mas vai lá, também não acho que a gente vai fazer aqui esse juízo de valor do que merece ou não estar na redação. Acho que vale a pena a gente comentar da nossa orientação de vocês utilizarem sim a obra na redação. Acho que por mais que isso não esteja na UERJ sendo dito com todas as palavras de usem, porque se não usar vai perder ponto, isso nunca foi verbalizado nesses moldes. Honestamente, gente, eu utilizaria, tá? Eu acho que vale a pena a gente trazer para a redação, não para provar que foi lido, porque eu vejo que os alunos têm um pouco dessa coisa. Eu preciso provar para o corretor que eu li. Até eu posso estar usando o livro e não ter lido, então não vai provar coisa nenhuma. Mas eu acho que é uma matéria-prima interessante e vai aplacar algumas dores. Eu tenho muita dúvida sobre como começar a redação. Usa o livro, porque assim você consegue trazer a obra na qual a redação se baseia e ao mesmo tempo aplacar essa sensação de que você não sabe começar, ou até para fechar a redação. A gente sabe que a conclusão ali quase sempre é um motivo de muita dor e sofrimento, então de repente trazer algum aspecto da obra na hora de fechar, de novo, você satisfaz a duas demandas. Eu utilizaria. Agora, se você achar conveniente relacionar Shakespeare com Taylor Swift, Shakespeare com Rei Leão, com o próprio filme, né? Porque há um filme aí disponível, não sei exatamente em qual player deve estar, eu imagino que no YouTube esteja, talvez dublado, mas não é nada, né? Um palmito na salada. Antes alguma coisa do que nada. De repente você pode assistir aí o filme para complementar. Confesso que eu não vi o filme ainda, pretendo fazer esse dever de casa nos próximos dias, então não posso nem dizer que é bom. Você viu, não? O filme não assisti, só assisti adaptações de peças gravadas. Pois é. Os filmes têm sempre suas limitações, né? Não dá pra dizer que é a mesma coisa como nunca é, porque é pra gente também não virar aquela pessoa de oh meu Deus, mas o filme é tão incompleto. O filme é outro, gente. Os filmes são uma coisa,
outra coisa, outra coisa. Outra mídia. Pois é, né? Não dá pra ficar fazendo esse tipo de comparação. Então eu acho que vale a pena usar a obra fazendo as relações, de evitar esses repertórios de bolso lá do Enem, né, Zeli? Que a gente viu isso muito forte no Enem. Você tem observado a redação, o pessoal trazendo um Bauman com Instituição Zumbi para falar de Shakespeare? Isso já aconteceu? Instituição Zumbi não aconteceu, mas aconteceu Modernidade Líquida, aconteceu Hannah Arendt. Esse tipo de repertório não é necessário na UERJ, porque eles não têm, como a gente falou no início, esse foco em julgar, em pontuar o seu repertório sociocultural. Utilize o livro de uma forma mais livre. Você não precisa citar trechos específicos, você não precisa descrever a cena minuciosamente, porque isso vai ocupar espaço na sua redação que você poderia estar usando para demonstrar a sua voz, as suas opiniões. O corretor da sua redação tem familiaridade com o texto. Demonstre ele que você também tem familiaridade, utilizando de formas mais criativas, menos engessadas, mais fluidas. Traga o texto para sua redação com leveza, porque isso vai ajudar a fortalecer seu argumento, a fortalecer suas táticas de introdução e conclusão, sem ocupar um espaço muito expositivo da sua produção. Sob o risco justamente de ser expositivo. Imagina, a gente está lendo uma redação com 30 linhas e dessas 4 linhas são dedicadas a descrever esse livro, né? A gente já leu, todo mundo leu, em tese, né? O livro, de modo que fazer esse tipo de apontamento vai fazer com que o texto perca força na argumentação, certo? A gente já está começando já os momentos finais desse encontro. Havia, coisa pra caramba pra dizer. Quem sabe, de repente, a gente não faz um vídeo volume 2. Já tô puxando aqui, pro diretor que tá sentado ali. Não sei, quem sabe, o movimento número 2. Ele já apontou aqui. Vamos ver se a gente consegue. Foi ótimo, gente. E pra fechar, Zeli, que eu nem combinei isso com você, então vai ser no mata-mata aqui. Como a gente não consegue fazer um passeio por todos os personagens, e eu imagino que os nossos alunos devem jogar um chat GPT da vida resumando os personagens de Hamlet, queria que a gente comentasse, eu sobre um e você sobre outro, sobre um personagem que tenha, não sei, te motivado, te chamado a atenção, né? Entre os personagens da obra, qual que te marcou mais profundamente. Não vou falar sobre Hamlet porque, vá lá, né? Já foi exaustivamente comentado aqui ao longo da nossa apresentação. Então, enquanto eu vou falando, já que eu peguei você de surpresa, eu vou falando que dá tempo de você pensar no seu personagem. Eu acho o rei, não o falecido rei, né? O rei que Cláudio fez a coisa acontecer, que matou o pai do Hamlet, um personagem muito interessante. Veja, eu não estou dizendo que eu apoio matar alguém para assumir seu trono, pelo amor de Deus. Mas eu acho um personagem interessante, sobretudo no momento, e aí, de novo, eu fiz a marcação desse momento, mas tem um ponto da obra que me mexe comigo, sabe? No sentido de que você vê que é um rei que tem alguma consciência e que ele não chega a pedir desculpa, mas ele conversa com um sobrenatural, como quem diz assim, meu Deus, eu consegui... Aliás, eu fiz uma coisa horrorosa. Eu fiz uma coisa horrorosa e fazendo uma coisa horrorosa eu assumi esse trono. Eu percebo um pouco de tomada de consciência do horror que ele próprio operou, né? Não como um personagem plano que você o coloca dentro da caixa de vilão, sabe, meio no telenovela brasileira, e que não tem nenhum nível de consciência sobre aquilo que faz e que tá ali motivado pela ascensão meteórica, pelo poder, pelo dinheiro e tudo mais, sem uma autoanálise, assim, sabe? Você não tem um momento da novela em que o vilão, ou quase nunca tem, o vilão diz: meu Deus, eu sou uma pessoa horrorosa, eu fiz coisas muito ruins. E ali você começa a tomar você começa a perceber esse sujeito que olha pra dentro de si e consegue perceber essa podridão também. Mas não é como se o fato de ele perceber fizesse com que então ele mudasse de posição, né? Porque ele não diz assim, realmente sou uma pessoa horrorosa. Agora eu quero fazer o bem. E dali em diante passa a assumir posturas responsáveis. Não, ele fala, meu Deus do céu, assumi esse trono de uma forma perversa, de uma maneira absolutamente horrorosa, né, e imoral e antiética. E passando esse momento ele continua tramando, né, porque ele trama
fazer com que Hamlet vá embora. Ele trama quando Laerte volta para criar uma arapuca também para Hamlet. Então não é definitivamente um sujeito que faz uma curva e que começa muito perverso e que termina no auge da sua benevolência. Mas é um personagem que me chamou a atenção nesse momento. Acho que essa fala que Shakespeare decide colocar do sujeito que percebe a si próprio como alguém não perfeito me leva a esse vilão a um outro patamar, assim, começo a ter por ele um interesse maior, não uma admiração exatamente, mas um interesse maior. As personagens, na verdade, são duas que pra mim são tão focais e tão interessantes, inclusive nas adaptações de Hamlet, nas inspirações como em Rei Leão, são a mãe de Hamlet e a Ofélia. Eu acho que a representação dessas mulheres que são puxadas para esse furacão entre esses três homens, o rei falecido, o rei Cláudio e o Hamlet, como que elas estão despreparadas para esse cenário e sofrem tantos julgamentos e tantas perdas por conta dessa briga de poder. É muito emblemático a raiva e o desgosto que o Hamlet sente contra a própria mãe, sem pensar que o processo dela de luto é individual, é pessoal, sem pensar que o espectro do falecido rei não apareceu para ela, não o informou a ela que agora o homem com quem ela está se casando foi o assassino do ex-marido dela. A gente, por muito tempo, não vê a opinião dela e só então nessa conversa lá pro final da peça entre ela e o Hamlet, que o pai da Ofélia tá observando, que a gente começa a escutar a voz dela, a opinião dela, os sentimentos dela, e como que isso recebe um outro rosto, como que o próprio Hamlet encara a mãe de uma forma diferente quando abre espaço para ela falar. Então, muito essa crítica de como que a gente ignora os sentimentos de pessoas tão envolvidas nesse cenário, muitas vezes porque o Hamlet, o rei Cláudio e o próprio fantasma, ao não se demonstrar para ela, se consideram como superiores, se consideram como tendo sentimentos e urgências que são mais importantes do que a da rainha viúva, do que a da Ofélia. Porque também o Hamlet, ao colocar o relacionamento amoroso, a paixão crescente dele entre ele e Ofélia em segundo plano, minimiza como que os sentimentos individuais dele podem afetar esse interesse romântico que ele cria pela Ofélia. Então é sempre essa secundarização do sentimento dessas mulheres que são centrais nessa obra também, porque elas estão espelhadas, envolvidas diretamente com esses Hamlets, esses homens da família da realeza dinamarquesa, como que todas elas são emocionalmente traídas por esses três homens que são o centro da obra. E como que a gente pode enxergar isso, inclusive, em Rei Leão? Eu sempre gosto de relembrar que Rei Leão é uma adaptação de Hamlet, porque para mim é uma adaptação tão lúdica, tão interessante colocar Leão para falar, para representar a Dinamarca. Então, como que a representação da Ofélia, que seria a Nala, né, o interesse romântico do Simba, é quem salva o Simba e traz ele de volta para o reino. Então, como também a morte da Ofélia não é um momento que muda a opinião do Hamlet sobre o futuro dele. Dar mais foco, dar mais importância pro papel dessas mulheres dentro da trama. Bom, eu acho difícil que alguém não tenha visto o Rei Leão, mas se não viu agora vai com certeza querer ver, porque é uma associação de fato muito interessante de se fazer, né? A gente tem uma animação num contexto tão diferente da natureza e poder fazer essas associações, eu acho que pode dar um pano pra manga bem legal, apesar de eu não gostar muito de animação. Mas a gente também tem live action, não tem live action? Teve. Pois é, então acho que tem algumas possibilidades de complementar esses estudos. Zelique, obrigado pela conversa, adorei estar com você mais um ano, espero que a gente tenha ajudado vocês também em reflexões, em possibilidades de argumentação. Claro que a gente ainda vai dar a continuidade a esses estudos em sala de aula e com certeza vamos garantir uma excelente nota na UERJ como de costume. Você gostou? Eu adorei, muito obrigado, Davis, muito obrigado a quem assistiu a gente até aqui. A gente vai continuar isso até o dia da UERJ e conversando depois, quando finalmente o tema sair, vendo quais dessas reflexões, aposto que a maioria delas foi produtiva para a confecção da redação. É isso, gente. Um beijo, até a próxima.